Fala Bugrino, fala Bugrina, sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Guarani. Hoje é sexta-feira, 16 de maio de 2025, sextou, hein? E pelo tom da minha voz aí, pela animação, eu acho que, além de ser sexta-feira, né? Hoje o Bom Dia Guarani vai ser dividido em dois. Um deles, a primeira parte, para falar um pouco da Assembleia da quarta-feira à noite, que discutiu aí as mudanças do estatuto. Eu fiz o Bom Dia Guarani da quarta, ontem, quinta-feira, não teve, porque eu busquei informações. A reunião acabou quase meia-noite, né? E aí não deu tempo de pegar tudo que precisava de informação, gravar e mandar para o programa. Falhamos, mas não esquecemos do assunto. Talvez o mais importante aí, né? Essa é a primeira parte, como eu falei. Talvez a coisa mais importante, foram duas, na verdade, e aí depende muito do seu ponto de vista, né? A Assembleia deliberou que o Guarani pode receber propostas de SAF e, evidentemente, não pode concluir, né? Antes de uma apreciação dos associados, antes de uma avaliação do conselho, enfim, eu não sei como que é o rito disso, mas está oficialmente aberta a possibilidade de o Guarani ser SAF. Isso é para mim, a notícia mais importante, a notícia mais valiosa dessa reunião. E por que essa é mais valiosa, é mais importante do que a outra, né? Que tem sido muito elogiada, comemorada, e para mim também é uma vitória, não quer dizer que ela, por ser a segunda, não é importante, ela é sim importante, para mim um pouco menos, que é a possibilidade do sócio campeão votar nas eleições presidenciais do clube. Eu acho isso um super avanço, eu acho super importante, atrasado inclusive, mas, convenhamos, é uma equação um pouco complicada, né? E isso parece que ficou evidente durante a Assembleia. O sócio campeão vai poder votar para presidente, não vai poder votar para o Conselho Deliberativo e também para o Conselho Fiscal. Também não poderá ser votado. Então é uma eleição aí com limites. Parece que está em discussão e a Assembleia terminou dentro das 4 horas de limite, e outra deve ser marcada para continuar a discussão sobre o tema. Porém, já ficou claro que é um tema complicado. O sócio campeão vai poder votar para a SAF? Não se sabe. Eu acho que deveria. Sócio campeão vai poder votar na aprovação de contas do clube? Parece que isso já ficou definido ou vai se definir que não, mas é um tema polêmico. Com quanto tempo de sócio campeão vai poder votar? Vai ser a partir dessa definição ou vai ser retroativo? O sócio campeão vai poder votar nas movimentações patrimoniais do clube, nas aprovações de conta? Parece que não. Então, essas definições, elas também são importantes. A gente acha, né, vendo de fora e de leigo, que o sócio vota e isso acabou. É o mais importante. Nas eleições, acho que sim, é verdade, mas o sócio patrimonial, ele carrega outras responsabilidades que aparentemente não deverão ser transferidas para o sócio campeão. Independente de qualquer coisa, me parece que a diretoria, a situação, chame como quiser, não era muito a favor que o sócio campeão votasse e acabou perdendo. Parece que a vitória foi muito apertada, aí, coisa de 3, 4, 5 votos numa noite que tinha um pouco mais ali de 100 associados. Muito pouco, né? Um quadro associativo de 600, 700 só tinha 100 pessoas mais ou menos presentes. Agora, por que eu acho que a SAF é mais importante do que o voto do sócio campeão? Por uma razão muito simples. A partir do momento que o Guarani virar SAF, não tem mais por que o sócio campeão votar por alguma coisa. Claro, vai ter a diretoria, o conselho de administração, sei lá, mas com um escopo de atuação muito limitado. E talvez aí nem seja tão interessante. Como eu acho que a urgência maior do Guarani é buscar um investidor, é buscar uma SAF, eu tendo a acreditar, na verdade, que no máximo, talvez para as eleições de dezembro, os sócios vão votar. Já é uma vitória, insisto. O torcedor, o futebol tem que ter um pouco mais de participação
nesse contexto político do Guarani. Só que eu acho que isso pode ser uma decisão não de curto prazo, mas que vai durar pouco. Porque se o Guarani engatar uma SAF, eu não sei se é boa ou se é ruim, se vai ser uma proposta ou tem mais de uma proposta. Se isso acontecer, aí eu acho que a vitória foi legal. Nada mais do que isso. Enfim, outra reunião, outra assembleia deve acontecer para dar andamento ao tema relacionado ao voto do sócio campeão e outras deliberações. Me parece também que ficou definido que agora o número de conselheiros do Guarani saiu de 80 para 50, se eu não estou enganado, o que é bom. O conselho de administração agora, para formar para a chapa, pode ter só 3 pessoas, hoje são 7. Isso aparentemente dificulta um pouco a composição das chapas. E me parece que, como eu falei, o sócio campeão não pode ser votado, só pode votar para conselho de administração. E o período mínimo de sócio proprietário, né, sócio patrimonial, 2 anos para participar do processo eleitoral. Mais coisa vai acontecer, mas eu acho que no fim das contas foi uma reunião boa, né? Com boas notícias. Há quem valorize mais o voto, há quem valorize mais a SAF, mas acho que só quem não gostou dessa assembleia foi quem perdeu, porque o resto, a grande maioria, está feliz com a possibilidade de ser SAF e também com a chance de poder votar nas eleições. Mais por vir, mas eu achei uma boa assembleia. Me parece, inclusive, que foi num bom nível, né? A gente já ouviu que muitas assembleias do Guarani são de nível muito baixo, mas parece que a assembleia foi de bom nível e bem amistosa, e todo mundo entendeu a importância dela. Bom, hoje também é sexta, véspera de Floresta e Guarani. O Guarani vai para Fortaleza, na verdade para Horizonte, enfrentar o Floresta. Jogo que nunca aconteceu na história e o Guarani precisa ganhar. Esse não é um pré-jogo, mas é um pouco sobre a partida. Marcelo Fernandes trabalhou a semana inteira. Natan está fora pelo cartão vermelho. As demais posições do Guarani está praticamente com o time completo, tirando aqueles que devem morar no departamento médico, né? Que nunca estão em condições. Aliás, por falar em elenco, chegou também o lateral direito Cicinho, 36 anos. Lembro de jogar na Ponte, lembro de jogar no Santos. Jogou o Paulistão pelo Noroeste. Já está mais na estrada da volta do que na ida, pela idade, também pela condição física, mas acho que o Marcelo Fernandes lembra dele do Santos, talvez o próprio Elano trouxe aí para tentar dar um pouco de experiência nesse time jovem do Guarani. Não sei, tá um debate muito grande se ele pode ou não pode jogar contra o Floresta, porque não é preso a clube algum, então supostamente poderia jogar pelo Guarani, não faz parte da famosa janela. Outros dizem que não, só pode ser inscrito a partir de 2 de junho. A gente vai saber sobre isso daqui a pouco, quando o Guarani for a campo. Se o Cicinho estiver lá, ele pode, assim esperamos, né? Se ele não tiver, é sinal que ele não pode. Mas o que o Guarani também não pode é voltar do Ceará sem vencer o jogo. Eu acho um empate um resultado ruim, tá? Se empatou, para mim perdeu 2 pontos e o campeonato precisa reagir logo. Espero que o Marcelo Fernandes tenha dado uma cara diferente. Espero ver o João Vitor titular do time no lugar do Isaac. E o meio-campo ali deve ter o Caio Melo, deve ter o Anderson Leite. E aí fica a dúvida do outro volante. Pode ser o Matheus Sarará, pode ser o próprio Giva. Enfim, vamos ver. Talvez um zagueiro improvisado, não sei. Vamos ver o que o Marcelo Fernandes vai pensar para essa escalação do jogo contra o Floresta. Para arrematar, tem jogo hoje do Sub-20. O Guarani recebe o líder Ibrachina. O Guarani 11º colocado do seu grupo. Jogo importante, jogo difícil. Seria muito bom se o Guarani ganhasse. Óbvio, né? Sempre é. Mas o Guarani vai ter um desafio, uma pedreira muito grande daqui a pouco no CT. Estaremos ao vivo no sábado. Estamos aí nos últimos acertos para ter um repórter mais uma vez cobrindo ao vivo o jogo. Vamos ver se dá certo. O Horizonte é uma cidade no interior do Ceará, um pouco mais difícil de encontrar mão de obra, mas estamos com alguns contatos. Sabadão, um pouco antes das 5 horas,
estaremos ao vivo. Boa sexta para todos, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.